Olá, pessoal! Prometi para vocês que eu vim contar aqui uma história de quem foi um dos caras que mais me motivaram a ser quem eu sou e o que aconteceu para isso. Pois é, eu tô falando de uma pessoa, muita gente conhece, mas talvez não conheçam a essência dessa pessoa. Tô falando do padre Marlon Múcio, meu primo, uma pessoa linda, linda, um ser de Deus na terra, é um instrumento de Deus na terra. E é um ser que passa por tantas adversidades e é capaz de vencer tudo com a fé dele, com acreditar. E assim, entendemos que existe, né? Ele é conhecido como o padre do milagre feito na terra, porque ele teve uma doença, que agora retornou, mas vocês vão entender. Ele teve uma doença altamente rara, pouquíssimas pessoas tiveram essa doença. E é uma doença degenerativa, onde começou a faltar para ele diversas condições de ser humano, como falar, respirar, andar, né? E em certo momento da minha vida, eu, com as conversas por telefone, entre família, eu estive observando que ele estava muito, muito, muito mal. E fui fazer uma viagem de negócios em São Paulo, acabei os meus negócios e fui visitar alguns tios que estavam lá, e ele era o último, porque ele estava em Taubaté. Chegando em Taubaté, eu já vinha no caminho com um pensamento na cabeça, falei, gente, meu Deus do céu, como que pode estar desse jeito, né? Ah, tal. E cheguei com todo o carinho que eu tenho pela minha família, pelo amor que eu tenho, né? Abracei meu tio, meus tios, beijei e perguntei, cadê o Marlon? Aí eles me levaram até, aí começou toda a história. Olha só. Quando eu cheguei, impactado por achar que eu ia encontrar ali uma pessoa semi-morta, a hora que eu entrei no quarto, a primeira coisa, ele com ventilador, né, na cama, a primeira coisa que eu vi, sabe o que que foi? Uhul! Vocês têm noção? Vocês têm noção o que que você está esperando uma pessoa semi-morta e ver aquela energia, aquela vontade de viver, aquela vontade de doar mais, de fazer mais. Falou, eu não acabei o que eu tinha para fazer aqui na Terra. É, é difícil. Aquele momento foi um baque pesado para mim, minha cabeça começou a misturar. Falei, gente, como que pode? Como que pode? E por ser meu primo, eu ainda não tinha entrado na essência de quem ele era, né? É fato, ele é conhecido como o padre do milagre, e realmente é, né? Quando eu falei para vocês que existem alguns pilares para que a gente consiga se autodeterminar, sempre estar bem e conseguir os nossos objetivos, eles são, lógico, primeiro lá de cima você pede, ele te dá as ferramentas e você usa essas ferramentas. Não adianta só ficar sentado. E ele sempre lutou pela vida dele, sempre, sempre. Nunca deixou se abater, nunca deixou se abalar. Falta de ar, dor no corpo, e mesmo assim, ele fazia aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é salvar vidas, é ajudar pessoas. E aí eu comecei a ver muitos vídeos dele, muitas coisas, que a correria do dia a dia a gente acaba, né, se afastando tanto de certas essências. De fato foi que eu percebi que ele lá com o respirador e fazendo as missas, evangelizando, cumprindo com o papel dele. E aí sim, ele recuperou. Primeira parte da história. A segunda parte da história, eu na minha cidade de Juiz de Fora, ele veio para fazer um grande evento. Muitas pessoas. E aí sim eu conheci mais um pouquinho desse cidadão, que às vezes esqueceu até um pouco dele. Ele tinha muito cheio e ele começou muito cedo, terminou muito tarde dentro daquela correria.
e cansado, porque, né, cansa a forma dele de levar isso às pessoas. E aí, em certos momentos, ele falava assim: ou eu vou almoçar, ou eu vou descansar um pouquinho. Sabe o que ele optou? Eu vou descansar um pouquinho. É isso mesmo. Sabe o que isso significa? Porque assim como ele e que eu tenho percebido, não basta só você estar bem, não basta só você ter motivação, né? Você tá para cima. A gente precisa de passar isso a quem tá na frente, a quem tá precisando. E quando isso acontece, a gente acha que tá ajudando alguém. Ah, mas que belo engano. A gente está sendo ajudado o tempo todo. O que eu tenho recebido de mensagens, sabe, de incentivo, é, é tão bonito e tão glorioso que me dá força efetivamente para continuar com essa história. E olhando toda a trajetória, hoje ele voltou à doença e pensa que ele desistiu? Não desistiu. Ele continua, ele continua lá fazendo as missas dele, continua executando aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? E ainda me ajudando, né? Ajudando a pessoas, acreditando no meu projeto. É um ser realmente divino, né? Então, o que a gente precisa de entender é que nós não podemos nos furtar a doar. É muito egoístico a gente ter coisas boas para passar e ficar guardando. A gente precisa entender que a gente precisa se permitir a passar por coisas. Eu só conheci tantas pessoas como conheço hoje, me permitindo, acreditando em mim, acreditando no meu potencial. Medo é uma coisa que não pode existir na sua boca, porque o medo é limitador. Você precisa ter respeito para certas coisas. E quando tiver que usar alguma coisa que seja a palavra medo, use receio. Eu tenho receio. O medo ele é muito forte, compreende? Então, algumas coisas que a gente precisa entender com muita clareza. A nossa vida tem que ser regada de força de vontade, de acreditar em si, de não se entregar para as adversidades. A gente precisa de arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas. E quando eu convido cada um para me ajudar nesse projeto, é porque eu sei o quanto bem faz para mim, o quanto eu aprendo, o quanto eu me energizo, né? Eu mando esses vídeos para vocês numa segunda-feira de manhã. Uou, é segunda-feira e eu tô assim mesmo. Eu tô assim mesmo porque eu tô sempre feliz. Eu tô sempre feliz porque eu tenho compartilhado tanta coisa boa. Compartilhado que eu digo é troca de conhecimento, troca de informações. É dia a dia, sabe? E o bem, ele é de grão em grão. É comunitário. É ajuda em si. Então, não perca oportunidade na sua vida. Eu costumo dizer uma frase muito certa, que a oportunidade ela é igual um cavalo branco. Ela vem selada, passa na sua frente. Se você não montar no cavalo, ela vai embora. E aquela oportunidade jamais você vai ter. Então aproveite a oportunidade, acredite em si, lute por você, lute pelo seu conhecimento, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família. Tenha amor no peito, divida isso com as pessoas, repasse esse bem, repasse. Isso é muito bom. Muito bom. Alta energia. Sabe que você só consegue ter de uma pessoa a essência dela quando você chega para ela sem julgar. Quando você se abre para ela sem esperar nada. Você escuta. Você quer que ela te fale. Você busca olhando nos olhos, né? Feição. Então, gente, vamos ser melhor. Vamos doar aquilo que a gente tem de melhor. Eu prometo fazer todos os vídeos cada vez mais inspirados, trazer mais pessoas boas para que vocês conheçam e, acima de tudo, sempre tentar ser o melhor. Sempre tentar ser o melhor. Eu quero buscar aqui a ajuda de vocês para que a gente consiga fazer esse projeto caminhar. Quem ainda não conhece esse senhor melhor do mundo, que é o padre Marlon Múcio, vencedor de
todas as adversidades do mundo, vá lá e busca conhecer. Vocês vão saber de quem eu tô falando. Eu sempre tive alguma essência de lutador. Eu nunca fui de desistir, mesmo antes de encontrá-lo. Mas quando eu vi esses históricos, né? Uma pessoa que não se abala e assim, com o potencial que ele tem de fazer o bem, falei assim, gente, eu também tenho um pouquinho disso. Eu preciso usar isso. Eu tive incentivos de pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Falou, Pedro, passe sua frente, cara. Vai, leva, sabe? E é assim que eu tô hoje, aqui dividindo mais uma história legal, muito bacana, emocionante da minha vida, um marco da minha vida. E eu quero pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube, tá? Sigam lá no Instagram, e porque o YouTube nós vamos colocar esses vídeos um pouco mais longos, que tem um pouco mais de conteúdo, e no Instagram vai ser aquela coisa diária, aquela energia diária para poder te levantar, para poder te trazer reflexões, para poder te deixar bem, tá joia? Gente, muito obrigado. Quem conseguiu assistir o vídeo até aqui, porque ficou bem longo, olha, parabéns e tenho certeza que você ganhou muito no dia de hoje. Um abraço, tchau, tchau.